Olá, tudo bem? Bom, vamos lá para a nossa segunda etapa, que é a etapa do aprofundamento dos personagens, né? Aquela etapa que também é muito gostosa, que precisa de muito trabalho também, para que a gente chegue no produto final, que é o nosso espetáculo pronto. Bom, o que acontece nesse momento? Todo mundo já decidiu, já escolheu sua peça, já decidiu ali o que gosta de fazer, né? O gênero, tudo certinho. Já temos um produto ali, né? Num comecinho para a gente começar a moldar, colocar então as nossas características, os nossos, né? O que a gente entendeu daquele processo. É um processo criativo muito legal de se fazer, né? A gente vai começar. É como se quando a gente tivesse o texto, a gente tem um esqueleto, né? Eu gosto de dar essa característica. Então, quando a gente tem um texto de teatro ali para começar, a gente tem apenas o esqueleto e aí, com as etapas, a gente vai preenchendo com carne, né? Colocando unha, depois a gente vai colocando a roupa, depois a gente vai colocando os sapatos, e aí quando tá o bonequinho todo pronto ali, é a hora da estreia. Então, eu gosto muito de trazer essa referência. Então, quando a gente já tem o esqueleto, agora a gente precisa começar a colocar carne nesse bonequinho. O que é colocar carne? Aprofundar os personagens, conhecer os personagens, ir atrás lá a fundo do que o texto, por exemplo, não fala, né? Mas como assim, professora? Como é que eu vou colocar uma coisa que o texto não estava falando? Como é que eu vou saber? É aí que começa a rolar a nossa criatividade, onde a gente começa a soltar a criatividade em prol daquele trabalho. Então, por exemplo, a gente já conhece toda a história, mas tem coisas que a gente não sabe por que aquela pessoa fez isso. Então, a gente vai começar a criar uma história para fazer com que com que faça sentido daquele personagem ter feito aquilo. Então, por exemplo, um personagem um vilão, vamos supor, um vilão que teve um problema muito sério e com o seu passado, mas a gente não sabe o que foi que aconteceu. A gente só sabe que ele é um vilão e que ele gosta de maltratar as pessoas. Ok, mas o que ele fez antes? Será que não teve algum trauma que esse vilão teve no seu passado para que ele age dessa maneira? O trauma não está dito no texto. Então a gente precisa criar esse trauma, um trauma que faça sentido com que ele, né, para que ele haja daquela maneira. Geralmente os textos eles dão uma certa nuances, umas falas ou umas coisinhas para que, opa, tô achando que esse personagem viveu isso, isso e isso, porque olha o que aconteceu, né? Quem conhece textos de teatro sabe que a gente passa muito por esses processos, tá? Então é bem interessante a gente ir atrás de conhecer os textos, tá? E aí a gente começa a criar, então, né? Como eram esses personagens fora desse texto, né? Quais eram os sentimentos dele? E a gente consegue ter mais força de interpretação quando chegar esse momento de interpretar. Então, ainda no trabalho de mesa, a gente vai começar a conversar sobre esse processo. Então a gente pode colocar como se fosse uma criação de uma história mesmo, né? Um Deus ali que está dizendo, olha, vamos colocar um trauma aqui, vamos colocar isso aqui. E aí a gente vai entendendo e vai preenchendo aquele texto com intenções que não são ditas, mas são sentidas. É diferente. É óbvio que a gente não vai mudar o que está falando ali no texto, a não ser que seja uma adaptação. Mas no caso, se não for, a gente pode pegar aquele texto do jeito que está ali, mas com intenções subjetivas, onde a gente, mas eu sei por que eu tô falando isso. Então, o que acontece com esse processo? O ator, ele fica mais forte e mais seguro para fazer uma interpretação, porque ele sabe o que ele está fazendo. Não é um simples decoreba, percebe? Não é eu pegar um papel qualquer e ler aquilo ali e decorar. Não, eu tô sentindo o personagem. Isso é ser ator de verdade, né? Não é um robô reprodutivo de fala. Então, ser ator é você conhecer o personagem a fundo, é viver o personagem a fundo, é sentir o personagem a fundo, tá? É quase uma terapia, né? O trabalho de mesa é quase uma terapia, onde você vai ali aprofundando
as dores do seu personagem. Você se sente meio que um psicólogo aprofundando as dores do seu personagem para você sentir ele de verdade, né? E quando esse trabalho é bem feito, a gente começa até a ter um amor forte por ele, né? Eu, por exemplo, eu tenho muitos personagens que eu já fiz que me marcaram até hoje. E eu tenho um amor por cada um deles que eu fiz. Eu tenho uma história com cada um deles. Por quê? Porque eu trabalhei profundamente com cada um, colocando minhas características, criando características novas para eles. Então, esse é um processo muito gostoso e muito bonito também. Quando a gente passa, colocou todas essas intenções subjetivas, né, que a gente fala, intenções subjetivas, não é aquelas que estão ali, é aquilo que a gente está sentindo que ninguém está vendo, ou de alguma maneira está, mas só você sabe por que você está sentindo aquilo, né? A gente vai então, isso vai acontecer com todos os personagens, é óbvio, né? Então, por exemplo, quando você faz esse trabalho individual, você vai começar então a trabalhar com o seu parceiro. Então, se você vai fazer um espetáculo, por exemplo, onde você faz, você tem uma irmã, por exemplo, um amigo, onde você tem contato direto com o seu personagem. Precisa, depois desse trabalho individual, você precisa fazer o trabalho com o seu parceiro de cena. Então, por exemplo, você tem um colega de cena do seu lado que vai ser sua irmã, né? Ou um irmão. Mas você nunca viu aquele colega de trabalho, a não ser ali nos ensaios, uma vez por semana, duas, não tem muita intimidade. Mas e aí? No palco, precisa passar a intimidade desses irmãos, de verdade. Então é aí que começa um outro processo. Cada um tentando entrar em conexão. Seria legal até cada um criar essa história. Não são irmãos? Cada um criar essa história, né, dessa família. Criar junto, né? Aí a gente pode até colocar exercícios de conexão mesmo, né? Exercícios para conectar esses personagens familiares, né? Esses personagens que são ali, têm parentescos e precisam trazer isso para o palco, né? Então, quando a gente tinha exercícios de improviso, exercícios de conexão do grupo, né, para trazer a identidade do grupo, como eu falei no outro vídeo, nesse a gente também continua com exercícios, né, só que agora com a diferença que a gente já tem um personagem. E aí o que a gente precisa fazer? Trazer exercícios para os atores se aprofundarem na história. E aí é muito bonito. Um exemplo, um espetáculo nordestino. A gente precisa trazer aquela energia do Nordeste, né? E aí olha quanta coisa a gente precisa trabalhar. Sotaque, a cultura a gente precisa conhecer, né? A gente precisa ir atrás de identidades, então pessoas que são de lá, pessoas que conhecem pessoas de lá, fotos, filmes, vídeos, livros, tudo isso, toda essa gama né, essa biblioteca precisa ser acessada. Como é que você vai fazer um espetáculo nordestino se você nem sabe como que é a cultura deles? Não sabe como é o sotaque? Não sabe nem onde é no mapa? Então, isso tudo é importante, onde você vai aprofundar todos os detalhes, né? Então, aí eu preciso treinar o meu sotaque, se eu sou uma nordestina. Eu preciso ir atrás de filmes, que ajuda muito. Eu trago muito filme, porque o filme é um acesso rápido, né? Cada um é uma leitura rápida que todo mundo tem ali e super fácil de identificar. E ali também é completo, né? A gente vê cenário, a gente vê como é a cenografia, os figurinos, como que cada um ali tem e traz a energia da cultura. Então aí a gente começa a fazer esses processos. Bom, então vamos começar a fazer exercícios onde vocês se sintam naquele lugar, né? No Nordeste, com as cores, cortina, como que é, o que cada um faz dentro do seu espetáculo, né? Dentro do espetáculo. E aí cada um precisa sentir aquilo, né? Então, se é uma costureira, o que é costurar? Você já tentou costurar uma vez? Você já olhou a sua mãe costurando? Então, esse é um processo muito bonito, onde cada um vai sentindo
os seus personagens delicadamente e se aprofundando neles, né? E aí a gente parte para uma terceira etapa que eu vou falar no próximo vídeo. Então fica comigo que a gente já tá chegando no produto final, que é o espetáculo pronto.